Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para atualizar todas as informações do Vasco da Gama para vocês. E olha, teve confirmação da arbitragem aí entre Vasco e Coritiba. E é arbitragem polêmica, que lembra aí do jogo Vasco e Bahia. O Vasco inclusive pediu que o árbitro não apitasse mais esse jogo. A gente vai falar sobre isso porque o próprio irá apitar Vasco e Coritiba. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E vamos falar também sobre o possível patrocínio. Tem muito zum aí, tá rolando uma discussão. A galera falando aí sobre um possível patrocínio da Havan de 15 milhões. O que é que você acha, torcedor? Você concorda, você não concorda? Tá rolando muita discussão nas redes sociais. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E também sobre a volta do Vasco aos treinos no CT lá no Rio de Janeiro. Então, sobe a vinheta, que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Tem muito assunto polêmico, hein? Sobe a vinheta. E estamos iniciando. Salve, salve, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, aquele abraço pra vocês. Estamos no ar aí nesse feriadão, né? Que vocês aproveitem o feriadão. Para as crianças que não assistem, que eu sei que tem muita gente que assiste aqui que é criança ainda. Aquele abraço, feliz dia das crianças pra vocês. E olha, vamos falar muito de Vasco da Gama a partir de agora. Manda aquele salve para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado. É um recado que eu sempre faço aqui. A gratidão que eu tenho aos meus inscritos, a quem me assiste todos os dias. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Se não fosse vocês, não existiria. Então, muito obrigado pelo carinho e apoio. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o nosso Comentaléu agora, o YouTube te recomendou, um amigo te enviou o nosso vídeo. Tá vendo esse botãozinho que está aqui do lado com o nome inscreva-se? Aperta ele, vou esperar você apertar. Apertou? Se inscreve porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco todos os dias, análise, informações, opinião, live aqui no nosso Comentaléu Vascaíno. E também, se você quiser participar ao vivo com a gente, quer dar uma moral ao nosso canal Comentaléu Vascaíno, vira membro. Tá vendo o botãozinho aqui do lado, seja membro? Aperta nele, vira membro, precinho, ó. E você pode participar ao vivo de uma resenha aqui comigo, bater um papo com a galera massa, que a gente sabe, né? Que a nossa live resenha pega fogo e a galera gosta da resenha. Rafael foi o primeiro a participar aqui, membro. E você não perde por esperar, vem aqui fazer parte com a gente. E olha, nesse vídeo nós vamos falar aí de questões, no mínimo, polêmicas, mas vamos começar com o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama treinou nessa terça-feira e já avisando o jogo contra a equipe do Coritiba. O Coritiba é o atual líder, vem a 3 jogos sem derrota, mas é um time perigoso sim. A gente sabe que é um time que não à toa é o primeiro colocado, vem aí nadando de braçadas há muito tempo, né? Desde o início do campeonato vem lutando aí nas cabeças para subir. E vem jogar contra o Vasco após uma derrota cachapante contra a equipe do Cruzeiro. E o Vasco vai para cima, o Vasco vai buscar o seu resultado, porque também precisa fazer o resultado para continuar na briga pelo G4. O Fernando Diniz deve contar com o Andrei. Andrei aí deve ser a novidade desse jogo para enfrentar a equipe do Coritiba. O time começou os trabalhos no CT Moacir Barbosa e ficará aí treinando até a próxima sexta-feira. O Vasco joga no próximo sábado contra a equipe do Coritiba em São Januário às 16h30 e promete ser um jogaço. E olha, falando sobre esse jogo, meus amigos, a escolha de árbitro que saiu hoje, a escala, ela é um pouco controvérsia, porque vamos lembrar de um pequeno lance que aconteceu no Brasileiro do ano passado, quando o Vasco caiu. Você está vendo a imagem passando aí na sua tela? O jogo Vasco e Bahia em São Januário, num domingo que tudo deu errado para a arbitragem. Olha, nesse jogo, o Gregory aí que você está vendo deu uma solada no Benítez, né? E o árbitro deixou passar. O VAR também deixou passar. E o árbitro desse jogo teve um erro que, na mídia, todo mundo disse que era para ser o Gregory expulso. E o árbitro desse jogo era o Wilton Pereira Sampaio. Ele mesmo que será o mesmo árbitro desse jogo Vasco e Coritiba. O Vasco já tinha pedido à CBF que esse árbitro não apitasse mais jogos do Vasco, até pelos sucessivos erros, mas ele vai voltar sim e vai apitar Vasco e Coritiba pela Série B do Campeonato Brasileiro. É no mínimo preocupante,
porque é um árbitro que já tem erros com jogos do Vasco. E olha, o Vasco tem que ficar de olho, porque nessa reta final já tem gente aí falando que a CBF quer que o Vasco suba, já tem o mimimi começando aí. Acho que a galera que não conhece a história do Vasco, como não sabe como é que o Vasco caiu, né? E parece que não assiste os jogos do Vasco, só tá assistindo agora. Já tem muita gente aí falando nas redes sociais, muita besteira dizendo que a CBF quer que o Vasco suba. E colocar o Wilton Pereira na arbitragem desse jogo é muito, mas muito preocupante após a última atuação que ele teve no jogo contra a equipe do Vasco. Então é para ficar de olho, até porque muita gente vai dizer: ah, Léo, é besteira. Besteira não, o Vasco pediu para o árbitro não apitar mais nenhum jogo do clube e o árbitro vai apitar. Então pode olhar alguma coisinha aí, então vamos ficar atento e tomara que o Wilton passe despercebido, né? Porque é o que mais gente quer, mas é preocupante, é sim. E olha, seguindo aqui, vamos falar de dinheiro. Surgiu uma informação nas redes sociais, principalmente no Twitter, que a VazTT pega fogo com essas informações. Que a Havan poderia estar negociando com o Vasco, né? O Vasco teria oferecido para a Havan ser o patrocínio master do Vasco da Gama. E esse valor ficaria em 15 milhões para 2 temporadas. Com isso, concretizaria um valor de 30 milhões de patrocínio master. Isso seria repassado agora pela equipe de marketing da Havan para poder aprovar ou não. Lembrando que Jorge Salgado teve em Brusque, teve com o Luciano Rank, que é o dono da Havan, em um encontro. E olha, isso dividiu muita gente nas redes sociais do Vasco. Uma galera não concorda, até por ter um envolvimento nas últimas questões polêmicas, políticas do Brasil. Muita galera não gostou, acha que é um patrocínio que não deveria existir. Lembrando que a Havan já tem um patrocínio aqui nos ombros das camisas do Vasco. Outra galera acha muito bom, porque diz que seria um patrocínio com valor acima do valor do BMG, que é o patrocínio master do Vasco hoje, e no valor que o Vasco queria, né? O Vasco busca um patrocínio entre 12 e 15 milhões, inclusive a Betano melou por causa desses valores também, que o Vasco queria um valor um pouquinho maior. E olha, eu queria a sua opinião, o que é que você acha, torcedor? Você gostaria que a Havan se tornasse patrocinador master do Vasco, não se tornasse? Enfim, é uma discussão que tá rolando uma polêmica nas redes sociais e a galera tá querendo saber aí. Sobre Vasco e Havan, nenhum dos dois se pronunciaram, não disseram aí, nem negaram, nem disseram a público se era verdade ou não, mas começou a rolar esse burburinho. A gente sabe que é uma semana que, quando o Vasco tem semana cheia, muitas informações surgem, mas a gente vai ver aí o que é que vai acontecer agora. Oficialmente, nem o Vasco nem a Havan se pronunciaram oficialmente sobre o assunto, e nem deve se pronunciar, né? Se a gente já conhece aí como é que está o mercado e como está o Vasco atualmente. E para terminar esse vídeo, vamos falar aí sobre jogadores, sobre goleiros, né? Quem assistiu o nosso vídeo ontem viu que o Martin Silva não vai renovar o seu contrato com a equipe do Libertad. E outro goleiro que pertence ao Vasco também está nessa situação. O Fernando Miguel, que está emprestado ao Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense pediu novamente que o Vasco faça um novo empréstimo do goleiro com eles. E olha, tá dividindo muitas opiniões. O Vasco, muita gente aí falando que o Vasco poderia receber um valor. Eu acho que o Vasco deveria receber um valor maior, né? Até porque o jogador continua vinculado ao Vasco. E muita gente até falando que era melhor ter o Fernando Miguel do que ter o Vanderlei. Mas também grande parte aí tem como unanimidade uma possível contratação do Martin Silva. Martin Silva deve ficar no Libertad até dezembro desse ano e aí ficaria livre no mercado para assinar com qualquer outra equipe. É um sonho, a gente sabe disso, muita gente pede o Martin Silva há muito tempo, a volta do Martin Silva no Vasco. E vamos ver se o uruguaio pode voltar ao Vasco ou não. Sobre Fernando Miguel, o Atlético Goianiense está querendo contar com o jogador de novo, mas o Vasco deve fazer agora jogo duro. O Vasco deve pedir alguma coisa em função, né, financeiro para poder liberar novamente o jogador. Não que ele seja unanimidade aqui, mas o Vasco está certo. Tem que pedir um dinheiro, porque um jogador que pertence ao Vasco estaria só emprestando de graça o jogador ao Atlético Goianiense. Então o Vasco tem que fazer um negócio bom aí, até que seja vender, né? Porque o Atlético não compra o Fernando Miguel, né? Seria tão bom para as duas partes. Mas enfim, é isso. Qualquer novidade a gente vai trazer um novo vídeo aqui para vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.